eu sou Isolene Niedermayer da Companhia Magistral e estou aqui hoje para ensinar a fazer essa calcinha maravilhosa que é a Caleçon. Olha na modelo que coisa mais linda! Essa calcinha é super vendida porque você pode usar ela com vestido, com saia, porque ela não marca na roupa. É fantástica e super fácil de fazer. Então, para nós começarmos, é válido lembrar que você vai ter a explicação do passo a passo, você vai encontrar no seu manual, na página número 3. Lá você encontra o passo a passo de como montar essa calcinha também, ok? Então, para começar, nós precisamos do quê? Quais os materiais que nós vamos precisar para fazer essa calcinha? Então, primeiro, ela é um shortinho de renda, então nós precisamos de renda. Lembrando que renda larga, tá? Quanto mais largo o shortinho, mais larga a renda. Se eu tiver uma renda um pouco mais estreita, o shortinho vai ficar mais estreito, ok? Mas não que não dê para fazer também. Mas é importante que essa renda seja antialérgica, seja de elastano, que ela estica, ok? Pronto. Tenho aqui a renda, eu vou precisar também do forro. Forro é malha de algodão, o mesmo usado em qualquer outra calcinha. E para completar, eu vou usar o lacinho, né? O lacinho da sua preferência, pode ser maior, menor, do jeito que você quiser. Vou precisar da tesoura, linha de poliéster, linha normal, ok? O alfinetinho, que sempre a gente precisa, né? Para prender o tecido, para cortar corretamente. E o giz, que nesse caso nós estamos utilizando a lasquinha de sabonete, né? Que é fantástico, um giz maravilhoso que a gente encontra aí na nossa casa. Pode ser utilizado também aquele lápis 6B que a gente compra na livraria. Pode ser utilizado giz de costura que você encontra nas papelarias também. Ou, né, como eu falei, a lasquinha de sabonete que sobra no banheiro, que é um excelente giz, ok? Tem então todo esse material. Já estou com o meu molde aqui, né, que eu copiei da minha pasta de modelagem. Lembrando que o molde, ele já vem todo explicadinho, né? Então a calcinha Caleçon é isso aqui, ó. Né? Não parece muito uma calcinha, mas o molde dela é assim, ó. Vem aqui escrito, ó, cintura, bico da renda. Aqui vem barra, bico da renda. Caleçon, tamanho médio. Ok, né? Vamos seguir essas instruções e vamos fazer a nossa calcinha. Então, vamos lá para o primeiro passo, que é o corte da nossa calcinha. Para o corte, então eu vou pegar a minha renda, né? E vou dobrar a minha renda. Embora em lugar nenhum aqui do molde venha escrito dobra do tecido, mas aqui é apenas a metade da calcinha. Eu preciso cortar com ela com tecido dobrado para sair os dois lados, ó. Então, eu vou dobrar a minha renda, olha só, dobrei ela. Vou colocar certinho aqui em cima da mesa e vou colocar o molde então, ó. Aqui vem, ó, bico da renda, bico da renda. Então, eu vou deixar ela aqui assim no meio, ó. Deixa. Então, no caso aqui, a minha renda, ó, ela é maior do que o meu molde. Então, ele vai ser um shortinho maior, sem problema nenhum. Se eu fosse uma renda, vamos supor que fosse mais estreita, ela ficaria assim, você ia dividir os espaços, sem problema nenhum, ficaria um shortinho mais estreito, ok? Então, quanto mais largo a renda, o shortinho vai ser maior. O importante é que eu vou deixar, então, aqui o biquinho da renda, certinho aqui na parte de baixo, e aí eu deixo a sobra da renda pra cintura, né? Então, aqui eu deixei um pouquinho mais sobrando, porque minha renda é maior, ok? Coloquei o molde certinho em cima da renda, agora eu tenho que riscar em volta, ó. Vou riscar aqui em volta. Aqui na cintura não, porque eu vou deixar o bico da renda sobrando, ok? Então, aqui como é branco e o giz vai ficar quase imperceptível para você, eu vou utilizar uma caneta para vocês aí de casa poder estar enxergando o risco melhor. Mas lembrando, caneta eu não devo estar utilizando porque a caneta mancha, ok? Então, use aí um outro giz colorido para ficar melhor. Então, olha só, vou riscar em volta. Ok, risquei em volta do molde, olha só. Agora eu tiro aqui e fica certinho, né, o
risco do molde na renda. Então, para não ter perigo da renda sair do lugar, eu vou pegar uns alfinetinhos, ó, e vou colocar os alfinetes aqui para prender, segurar a renda, ó. Feito isso, agora eu vou cortar certinho em cima do risco. Então, corto bem certinho de um lado, ó. E do outro. Certinho em cima do risco, sem deixar sobra nenhuma. Lembrando que o molde já vem com aumento da costura, já vem com virada de elástico. No caso, essa calcinha não tem elástico, mas ele já vem todo prontinho, tá? Então, é só cortar certinho em cima do risco. Cortou, pronto, cortada a calcinha, ó. Igual, exatamente conforme o nosso molde. Então, para terminar o corte da nossa calcinha, agora nós precisamos apenas cortar o forro. E lembrando que o forro, independente se a sua calcinha, né, for com qualquer tipo de renda, o forro sempre é de algodão, malha de camiseta. Então, vou pegar aqui a malha, colocar aqui um pouquinho do lado. Lembrando que o molde aqui, ó, ele vem escrito, ó, dobra do tecido. Então, eu tenho que cortar com ele tecido dobrado. Então, vou pegar aqui a malha de algodão. Lembrando que eu tenho que identificar qual é o fio do tecido, né, ó. Então, a malha de algodão, se eu puxar e enxergar bem de pertinho aqui, ó, vocês vão perceber que tem uns risquinhos, ó. Tá vendo? Tipo um tricôzinho, ó, uns riscos que acompanham aqui, ó. Seguindo nesse sentido, ele é o fio do tecido. Então, tá, o fio do tecido tá aqui. Eu vou dobrar a malha de algodão, vou colocar certinho o molde, aonde está escrito dobra do tecido, certinho em cima da dobra. Coloco ele certinho em volta e agora eu vou riscar em volta do molde. Então, riscou em volta, prende com o alfinete e aí corta certinho em cima do risco, ok? Então, olha só. Pronto, né, ó, tiro o alfinetinho e assim ficou cortado o forro da caleçon. Pronto, cortada a nossa calcinha. Muito fácil, né? Só isso. Agora nós vamos montar essa calcinha. Então, para começar a montar, eu vou lá para o segundo passo do nosso manual. Agora, nós vamos fazer a costura aqui da parte do gancho da nossa calcinha. Então, aqui no molde vem escrito, ó, gancho parte da frente, gancho parte das costas. Então, nós vamos ter que costurar aqui, ó. Ai, professora, eu tenho máquina de overlock em casa. Perfeito, maravilhoso. Você passa aqui o overlock, tá feito. Ai, Zolene, me disseram que ela só fazia isso em máquina de costura reta. Isso mesmo, a gente pode fazer também com qualquer máquina de costura simples, reta, doméstica. Então vamos lá. Para isso, nós vamos ter que usar aqui a nossa famosa costura francesa. Como é isso? Então primeiro eu vou colocar a renda no lado direito. Então olha só, aqui eu vou colocar, ó, uma das partes da calcinha com o lado direito da renda virado para baixo. Então, ó, aqui tá direito da renda, eu vou colocar em cima da mesa. Aqui ficou o avesso da renda. E agora eu vou pegar a outra parte da calcinha, né? Lembra que tem, ó, um lado maior e um lado menor, ó. Então, eu vou colocar certinho, ó, ela agora aqui em cima, com o direito virado para cima, ó. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó. E vou deixar aqui o direito. Então, aqui está direito e aqui está direito da renda. E agora eu vou passar uma costura reta aqui, ó, no gancho, de um lado e do outro, ok? Mas no lado direito, professora? Isso mesmo, no lado direito. Então, eu vou pegar certinho, né? E colocar aqui na máquina, lembrando que no máximo, né, a largura de um pezinho da máquina certinho, e vamos começar a nossa costura reta, ó. Pode dar um retrocesso no início, sem problema, arruma certinho, né, e
passa a costura reta. Muito interessante, gente, uma dica que é importante que eu dou, é assim, como a nossa máquina é uma máquina simples de costura reta e essa renda, ela estica, é uma renda de lycra, então é importante que você dá uma leve esticada na renda, ó, tá vendo? Eu vou puxar um pouquinho a renda para costurar esticado, para não acontecer de na hora de eu usar a calcinha, puxar aqui, estourar a costura, ok? Ó, então, seguro certinho, os biquinhos aqui, ó, da renda, eles têm que ficar certinho, biquinho com biquinho, não pode ficar, tipo assim, ó, chegar no final e ficar uma parte maior que a outra, então, ela tem que ficar certinha, biquinho com biquinho. Segurou certinho, aí você vai puxar os dois juntos um pouco e passar a costura reta. Arruma de novo, segura e passa a costura reta. Chegou no final, faz aquele ré, né? Dá o rézinho, faz o retrocesso, o vai e vem, pronto. Olha só, deixa eu cortar aqui a linha, né? Então, passou a costura reta e olha como é que ficou. Nossa, que coisa feia, Isolene, mais no lado direito, que coisa horrorosa isso, realmente. Então agora eu vou cortar esse excesso de renda que sobrou, cortando rente com a costura. Não é cortando a costura, é só tirando esse excesso de tecido. Então, vou pegar certinho, cuidado para não cortar, né, a costura fora. Então, só tirar o excesso. Pronto, olha só, aí ficou uma sobra bem fininha, ó, bem rente com a costura. Ah, Isolene, mas ainda ficou uma costura feia para deixar isso aqui no lado direito. Realmente, então, ó, agora eu vou virar a calcinha pro lado avesso, ó, ao contrário, ó. Viro ela pro lado avesso e agora eu vou rebater essa costura com outra costura reta aqui bem na beirinha, ó. Tá? Então, lembrando de arrumar biquinho da renda bem certinho, né? E colocar aqui na máquina, para não ficar uma ponta diferente da outra. Então, colocou certinho, começa a costura com retrocesso, um rézinho na máquina, né? Arruma certinho aqui, ó, a costura, né? Dá aquela leve puxadinha. E agora vai passar a costura reta aqui, ó, bem na beirinha da virada, né, ó. Não precisa ter pressa, né, vai com calma, arruma porque aquela sobrinha fica bem justinha ali com a costura, né, e passa a costura reta, ó. Olha só, prontinho. Olha aqui bem de pertinho, até vou colocar aqui em cima do molde roxo para vocês verem bem de pertinho, como fica bonito, ó, pelo lado avesso, né, ó. Olha só, fica uma sobrinha bem estreitinha, como que se fosse o acabamento da overlock. E no lado direito, a costura fica perfeita, ok? Então, do mesmo jeito que eu fiz deste lado, agora eu vou ter que fazer do outro, usando a mesma costura francesa. Então, lembrando que, primeiro, eu vou passar uma costura reta no lado direito, corto o excesso do tecido e rebate a costura pelo lado avesso. Então, vamos lá. Pronto. Costurado, então, dos dois lados, né? Deixa eu colocar a maquininha aqui pro lado. Olha só. Né, ó. Então, costurou de um lado e do outro lado do gancho com a costura francesa. Feito. Viram como é fácil? Simples assim. Mas, professora, isso aqui não tá parecendo uma calcinha, tá? Isso aí tá parecendo mais que uma saia de bico, não é isso?
Realmente, tá meio estranho mesmo. Mas olha a transformação, que bacana. Olha a mágica. Você vai pegar ela certinha aqui na cintura aí, ó. Basta fechar o fundo da nossa calcinha e a calcinha vai estar pronta. Simples assim. Maravilhoso, não é mesmo? Então, vamos para o nosso próximo passo. Terceiro passo da nossa apostila. Neste terceiro passo, então nós vamos costurar o forro da nossa calcinha. Então, lembrando que o nosso forro, né, o molde dele vem assim, ele vem aqui, ó, com pontilhadinho, ó, mostrando que então eu tenho que dobrar essa parte daqui do molde. Então, olha só, essa partezinha aqui sobrando, ó, ele vai virar pra baixo, ó. Então, pra mim não ter perigo de me confundir, o que que eu faço? Prendo com alfinete, ó. Dobro ele certinho e vou prender com alfinetinho, para ficar dobradinho certinho, ok? Então, ó, simples assim, ó, só dobrou essa partezinha de malha para baixo. Por que que fez isso, Isolene? Porque se eu tivesse máquina de overlock, isso não seria necessário, porque eu passo um overlock em volta aqui do forro e aí qualquer costura que eu faço ali fica ótimo. Mas na máquina de costura reta, esse acabamento não ficaria legal. Então, por isso, é deixada essa sobra de tecido e feita essa virada, para dar esse acabamento legal no nosso forro da calcinha, ok? Simples, dobrou, colocou o alfinetinho, vamos então continuar. Aqui, ó, a parte maior do gancho, você pode ver que tem aqui, ó, uma parte aqui é mais comprida e a outra é mais estreita do gancho. Então, a parte mais comprida é o gancho da frente. A mais curtinha é o gancho das costas, a parte das costas da calcinha. Então, como você pode ver aqui, ó, então, ó, tem a parte maior, que é a parte da frente, e a parte menor, que é a parte das costas. Então, a gente vai ter que costurar agora aqui, né? Emendar aqui o forrinho. Então, olha só, agora eu vou colocar o forro de algodão no lado da parte das costas da calcinha. Então, do lado que o gancho é menor, ó. Então, eu arrumo certinho e vou colocar agora deste lado o forro de algodão, ó. Então, vou colocar o forrinho de algodão aqui, lembrando que o forrinho de algodão fica com o avesso pra fora, ó. Então, no lado, na parte das costas da calcinha, no lado avesso, vou colocar o forrinho de algodão com o avesso pra fora. E aí, coloquei a parte das costas, a frente e vou costurar os três juntos, ó. Vou passar uma costura reta aqui. Então, caso você tenha alguma dificuldade, você pode também colocar uns alfinetinhos para o forro não sair do lugar. Coloca um alfinete de um lado, outro do outro, assim o forro não sai do lugar e passa a costura reta aqui em cima. Então, vamos passar essa costura. Lembrando, então, que sempre vou costurar com o forrinho de algodão virado para cima. Não tem perigo, vou passar a costura reta em cima dos alfinetes e não quebra a agulha, ok? Então, ó, coloca certinho na máquina, pode deixar mais ou menos uma distância da largura do pé da máquina para costura e sempre começa com aquele retrocesso, aquele vai e vem na costura reta, ó, né? Põe um pouquinho, dá o ré, volta e aí passa a costura para o outro lado. Chega no final, dá o pequeno retrocesso também. Pronto, né? Assim costurou de um lado ao outro. Ó, corto a linha fora dos dois lados, tiro os alfinetinhos, tá? E aqui, como a renda tem um biquinho, ficou parece que uma sobra, né? Ó, então, eu posso tirar, ó, fora para não ficar aparecendo embaixo da calcinha, né? Eu só tirei ali aquelas pontinhas, ó. Pronto. Agora, eu vou virar esse forro pro lado direito, ó, pra frente da calcinha, ó. Então, ele vai virar para a parte da frente da calcinha. E aqui, ó, essa costura ficou embutida, ó, tá vendo? Ó? Ela embutiu essa costura do fundo. Ela não aparece no lado avesso e nem no lado direito.
Feito isso, eu vou arrumar o forro agora, ó, que ele veio pra frente. E aqui, para concluir a nossa calcinha, ele não pode ficar o forro solto. Então, eu vou passar uma costurinha, pode ser um zigue-zague, se sua máquina tiver zigue-zague, ou se a sua máquina não tem, pode ser uma costurinha reta. Na costurinha reta, eu sugiro, então, que você dobre, né, ó, uma beiradinha aqui da renda, da malhazinha, e passe a costura reta de um lado e do outro da perninha. Vou fazer na costura reta para ver como fica lindo, maravilhoso também, ok? Então, vou dobrar, né, ó. Dobrei um pedacinho da malhinha de algodão para dentro e vou passar uma costurinha reta aqui, de um lado e do outro. Olha só como é que ficou, gente. Pode olhar aqui bem de pertinho. Só uma costurinha reta prendendo o forro, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, né? Prendeu com a costura reta dos lados. Então, se caso você tenha uma máquina de zigue-zague, você pode passar um zigue-zague de um lado e de outro. Tem máquina de overlock? Pode passar o overlock em volta todo do forro e depois passar uma costura reta também. Você escolhe como fica melhor. E aqui, a parte da frente, ó, ele fica solto, tá vendo? Ele fica solto. E o acabamento se deu porque a gente fez aquela viradinha na malha, certo? Fundo pronto. Ok, agora então, para nós encerrar a nossa calcinha, concluir ela, basta a gente fazer agora o lacinho. Prender então o lacinho aqui na parte da frente. Então, o lacinho da sua preferência, né? Do jeitinho que você quer. Vou prender aqui o lacinho para concluir a nossa peça linda, maravilhosa. Pronto, colocamos o lacinho e olha que gracinha de calcinha. Está pronto. Muito fácil, né? Simples, nem elástico não vai. Prontinha a nossa calcinha. E olha que lucro maravilhoso que você pode ter fazendo aí na sua casa e ganhando aquele dinheirinho extra para ajudar no orçamento doméstico. E isso tudo, gente, com uma simples máquina de costura reta doméstica. Olha que bacana! Você pode fazer com várias rendas coloridas, de vários jeitos diferentes, né? E aí usar a sua criatividade e começar a ganhar dinheiro aí na sua casa. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo no comentário, faça a sua pergunta que teremos o maior prazer em te responder. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Fica aí um grande abraço e até a nossa próxima aula.